pessoal, hoje a gente vai começar o capítulo 8 de Geografia falando mudanças na produção e no mundo. Neste capítulo eu vou entender como as tecnologias alteram os setores da economia e o mundo do trabalho, reconhecer que o acesso à tecnologia é desigual, identificar as profissões do passado e profissões atuais. A gente mais ou menos já deu uma pincelada sobre isso na aula anterior de Geografia, onde nós falamos dos setores, falamos um pouco de tecnologia. Eu dei alguns exemplos a vocês de coisas como eram quando eu era criança e adolescente em termos de tecnologia e como mudou, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo duas imagens, a imagem A e a imagem B. O que está sendo produzido? O que está sendo feito nessas duas imagens? Isso, fogões. Uma é a imagem de fabricação antiga e outra é a imagem de fabricação nova. Qual é a imagem da antiga? A ou B? Isso, é a A, né? Então aqui tá mostrando como era diferente. Era totalmente manual a produção, a montagem do fogão. E na imagem B já mostra pra gente a questão da linha de produção. A pessoa já trabalha com equipamentos tecnológicos. O número de pessoas até é reduzido nas fábricas por causa dessa questão de inserir tecnologia na produção de determinadas coisas, tá? Então a gente vai para a próxima página agora, página 278. O artesanato e a indústria. No passado, os seres humanos obtinham da natureza apenas o que precisavam para sobreviver: alimentos e abrigos. Para conseguir alimentos, eles caçavam, pescavam ou coletavam frutos das árvores. Os abrigos em que eles se protegiam do frio, da chuva e de outros animais eram as cavernas. Então já se prepara aí para a gente dar uma grifinólia, né? No passado, seres humanos de natureza, bota aqui, ó, apenas o que precisavam para sobreviver: alimento e abrigos. Continua, para conseguir alimentos, eles caçavam, pescavam, coletavam frutos, os abrigos até cavernas. Então isso aqui é uma coisa que, graças a Deus, nós já sabemos, né? Que lá muito antigamente, lá na época dos homens das cavernas, não existia tecnologia nenhuma, não existia nem fogo, quanto mais tecnologia. Então, o homem, ser humano, para se alimentar, caçava, pescava, coletava, pegava o que tinha na natureza para comer, né? E se protegia. A casinha deles eram as cavernas. Continuando. Com o tempo, os seres humanos passaram a modificar cada vez mais os recursos da natureza e produzir com eles bens materiais como vasilhas, móveis e casas. Quer dizer, depois o homem começou a aprender a fazer. O homem começou cada vez mais a modificar, aprender a trabalhar com o que a natureza oferecia a ele, né? Então, não existia tecnologia, não existia nem fogo, ele se protegia na caverna, a casinha dele, ele pescava, caçava e comia o que a natureza dava a ele, né? O que estivesse na natureza, as frutas e tal. E depois eles começaram a trabalhar manualmente, né? Então, naturalmente, eles descobriram questão de barro para fazer vasilhas, né? E depois preparar móveis a partir da madeira, e depois aprenderam a construir casas. Isso aí só foi, né, a cada vez mais o homem aprendendo a lidar com o que o cercava. E aí ele ia modificando a natureza. O modo de fabricar esses bens mudou muito ao longo dos anos e continua a se modificar. Hoje a maioria dos bens que usamos é produzido na indústria, mas o primeiro modo de fazer objetos foi o artesanato. Eu quero que vocês grifem isso, ó. Hoje a maioria dos bens que usamos é produzido nas indústrias, mas o primeiro modo de fazer foi o artesanato. Não tem nem muito o que comentar aqui, né, gente? Já está bem claro. O artesanato. Provavelmente existe em sua casa algum objeto artesanal, como toalhas de crochê ou panos de prato pintados à mão.
O artesanato é o modo de produzir bens por meio do trabalho manual. Grifa isso aí, porque está dando o significado de artesanato, tá? Sim, o artesanato é o modo de produzir bens por meio de trabalho manual. Até por volta do século XVI, os artesãos faziam todas as vestimentas. Vamos grifar isso aí, ó. Os artesãos faziam todas as vestimentas, ferramentas de trabalho, móveis, vasilhas e outros produtos utilizados pelas pessoas, né? Então, o trabalho do artesão era muito importante porque era ele que produzia as coisas que eram usadas. Geralmente o artesão trabalhava sozinho, utilizando ferramentas simples. Era o dono do lugar em que trabalhava, das ferramentas e dos materiais. Ele realizava todas as etapas do serviço. Quer dizer, então, o artesão, ele fazia desde a preparação da matéria-prima até chegar ao objeto final. A manufatura. No século XVII, na Europa, houve uma mudança na forma de produzir bens. O trabalho começou a ser dividido, ou seja, as pessoas passaram a cumprir funções distintas nas etapas de produção, nas etapas de processo de produção e a receber um pagamento pelas tarefas executadas. Então, aqui, o que vem falando aqui? Primeiro nós vimos sobre o artesão. O artesão era o cara que trabalhava sozinho, as ferramentas eram dele, o trabalho manual era dele, ele fazia tudo, do início ao fim, ok. Depois, houve-se uma mudança, tá? O trabalho começou a ser dividido entre as pessoas. E aí, cada um fazia uma coisa, tá? No processo de produção de um determinado item. E elas recebiam pagamento por causa disso. Um exemplo, o cara vai fazer, aqui em cima está falando de sapateiro, então vamos falar de sapateiro. Um sapateiro iria produzir o solado na manufatura, tá? Lá, antes de entrar a manufatura, o artesão fazia tudo do sapato, tudo. Ele começava a produção e terminava, e recebia o dinheiro sozinho pelo sapato. Depois, quando entrou o processo de manufatura, o serviço foi dividido. Então, uma pessoa ficava responsável por fazer as solas do sapato. O outro ficava responsável por fazer a costura do sapato. O outro ficava responsável por fazer a produção dos cadarços. O outro responsável pela palmilha. E depois o outro ficava responsável por terminar de montar o sapato. O outro de embalar. Então aí foi dividido, né, as etapas de produção do sapato. É isso que está sendo dito aqui, tá? Continuando. A maior parte do trabalho continuava a ser feita de modo manual, mas começaram a ser utilizadas algumas máquinas simples, como as que aparecem na figura abaixo. Esse tipo de produção é chamado manufatura e foi usado até a metade do século XVIII. Então, quer dizer, primeiro, o artesão trabalhava sozinho e as ferramentas eram simples. Entrou a manufatura. Eles dividiam as etapas de produção e usavam agora máquinas simples. Não era só ferramenta, eram máquinas, porém máquinas simples, igual está na imagem aí abaixo. Bem, continuando aqui, observe as duas imagens e descreva. Letra A, as características do artesanato que aparecem na imagem A, e B, as características da manufatura que aparecem na imagem B. Quer dizer, a imagem A está na 278 e a imagem B está na 279. A industrialização. A atividade industrial, como é conhecida hoje, foi o resultado de mudanças que começaram na segunda metade do século XVIII, no processo conhecido como Revolução Industrial. Uma dessas mudanças foi a invenção de máquinas movidas a combustíveis fósseis. Primeiro foi o carvão mineral e depois foi o petróleo. Essas
máquinas substituíram grande parte do trabalho manual e a produção aumentou muito. Os produtos eram feitos na fábrica, onde ficavam as máquinas. Os operários das fábricas recebiam um salário em troca do trabalho. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, onde foram fundadas as primeiras fábricas de tecido. Nesse país, havia muitos locais para extrair carvão mineral, fonte de energia usada para fazer funcionar máquinas a vapor. Muitas pessoas tiveram de sair do campo e ir para a cidade em busca de empregos nas fábricas. Qual invenção contribuiu para a Revolução Industrial começar-se? Como a gente viu no texto, máquinas a vapor. E aqui observe a imagem e responda qual era a idade aproximada dos trabalhadores representados e o que você pensa sobre o trabalho infantil. São crianças executando o trabalho. Crianças precisam estudar, ser amada e ter o direito ao lazer. Elas precisam ser protegidas. Diga não ao trabalho escravo infantil. Agora a gente vai falar sobre linha de montagens. Você já ouviu falar em linha de montagens? A linha de montagem é uma espécie de esteira em que o produto que está sendo feito passa por várias estações, por várias etapas, por várias mãos também. Em cada uma delas, há um operário que acrescenta uma nova peça até montar todo o produto. Essa invenção começou a ser usada nas indústrias no início do século XX. Com ela, foi possível fabricar grande quantidade de um mesmo produto em muito menos tempo. O tempo de produção foi reduzido ainda mais com a utilização de robôs nas linhas de montagem a partir da década de 1990. Os robôs são programados para realizar diversas tarefas com mais precisão, rapidez e eficiência que as pessoas. Aqui vai perguntando que a linha de montagem é um processo produtivo em que os produtos são levados para várias estações de trabalho. Em cada uma delas há um operário ou robôs que acrescentam uma nova peça até montar todo o produto. Com a utilização de robôs nas linhas de montagem, a quantidade de operários diminuiu. Por quê? Porque eles foram substituídos, gente? Os robôs muitas vezes faziam um serviço de 10 funcionários, 5 funcionários. Então, ali, os donos das fábricas começavam a economizar a mão de obra. E isso causou um grande impacto na economia, muitas pessoas perderam emprego. Então, tá aí pra vocês darem uma olhadinha. E vamos para a página 283 agora. Mudanças na agricultura. A modernização da indústria também atingiu a agricultura a partir da década de 1950. Desde então foram desenvolvidas técnicas e máquinas para plantar e colher, além de materiais que aumentavam muito a produção agrícola. Hoje, a maior área de plantações no Brasil é ocupada por grandes propriedades em que é cultivado apenas um produto como a soja, cana e milho. Com as novas inovações tecnológicas do campo, foi necessário o trabalho de profissionais especializados como engenheiros agrônomos, biólogos e veterinários. Nem todos os produtores rurais podem usar os equipamentos agrícolas modernos. No mundo todo existem áreas rurais em que ainda são utilizados equipamentos e técnicas simples de cultivo. Isso acontece porque, entre outros motivos, as máquinas modernas são caras e muitos agricultores não têm como investir nesses equipamentos. Então está aqui pedindo para a gente observar as duas imagens e descrever as principais diferenças entre elas e as principais semelhanças. Então nós vimos que a diferença é que a imagem B, a imagem de baixo, é a colheita mecanizada e a primeira é manual. E a semelhança é que as duas retratam as plantações de cana-de-açúcar. Na 7 está perguntando em qual das imagens estão sendo utilizadas técnicas mais modernas e por quê. No caso é a segunda imagem, porque está utilizando ali máquinas e equipamentos, e com certeza ali a pessoa ela tem dinheiro para poder investir nesse tipo de material na sua plantação. E aqui a gente encerra a geografia.